Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E hoje vamos conversar sobre bastante política aqui no nosso programa Espaço Cidadão, na TV União. Fazendo avaliação das últimas eleições do governo do estado, as eleições de 2014, passear um pouquinho pelo resultado das eleições de 2016 e já tentar enxergar, olhar um pouco adiante, um pouco à frente, pensando um pouquinho em 2018 e quem sabe em 2020, porque já estão acontecendo alguns fatos que têm ligação direta com as próximas eleições, por exemplo, eleição para a Câmara Municipal, para a presidência, a mesa diretora da Câmara Municipal de Natal. Já precipitam-se alguns acontecimentos neste aspecto. E hoje vamos conversar com os nossos convidados, o Daniel Menezes, que é cientista político, professor da UFRN, e também com o Anderson Santos, que é também nosso colega sociólogo, e conosco faremos aqui várias avaliações a respeito destes temas importantes e do cenário político do estado do Rio Grande do Norte. As perspectivas das próximas eleições para o Senado, vem aí a eleição para 2 cadeiras do Senado, como é que vai ficar? Quem são os postulantes, os possíveis disputantes? Temos os candidatos que podem disputar a reeleição, Garibaldo Zé Agripino, e quando você pensa um pouquinho de maneira mais ampla, existem outros nomes que podem entrar no jogo também. Quais serão eles? Daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso e a dança das cadeiras, deputado federal, estadual, governo do estado, né? Então, todos esses assuntos vamos abordar hoje aqui no nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Eu lembro a você que está nos assistindo a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal. Dê uma passadinha na Clínica de Olhos Santa Beatriz, que fica ali bem pertinho da maternidade Januário Cico. E ainda o recado do nosso posto Integração. Sabe onde fica? Fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas. Como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E o combustível que você já sabe, testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. E também, detalhe, a loja de conveniência é sempre pronta para atender você. Rede de postos amigo, da qual faz parte o nosso posto Integração, sempre preocupado em cuidar bem do seu veículo. Antes do nosso intervalo, o último recado da Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho, faz um teste agora, 3232-3000, 3232-3000. Ou você pode ir até a Drogaria Saúde, tem sempre uma bem pertinho de você, no Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Bairro Nordeste, Candelária e Alecrim. Dê uma passadinha na Drogaria Saúde e adquira tudo que você estiver precisando em relação a perfumarias e também medicamentos, além de produtos de higiene e limpeza. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o professor Daniel Menezes e também com o professor Anderson, são professores da UFRN e com a gente vão abordar, na visão da ciência política e da sociologia, as últimas eleições que passaram de 2014 e 2016 e olhar um pouquinho para as 2 próximas, 2018 e quem sabe também 2020. Até já! Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Aniversário Nordestão, venha comemorar com a gente. Leve qualidade com felicidade, tem dedicação e muita economia. Muitas promoções e variedade, são tantas ofertas, tanta alegria. Então vem! Aniversário Nordestão, é você feliz na maior festa de ofertas da cidade. Nordestão, 44 anos, feliz!
Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Leve a força off-road com você por todos os caminhos em uma Hilux. Hilux Diesel SR automática com roda de liga leve aro 17. Sistema multimídia original de fábrica e controle no volante por apenas R$ 149.990. E mais, Corolla GLI 2017 automático com banco de couro por R$ 84.620. E recompra garantida com 85% da tabela FIP. Aproveite! Toyolex, aonde você quer chegar. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E hoje vamos abordar alguns temas ligados à nossa política no estado do Rio Grande do Norte. Vamos conversar sobre Natal, conversar também, depende do tempo, né? Porque o assunto não falta, mas a gente pode falar também sobre outros municípios e também no plano federal. Conosco estão aqui dois convidados, né? O Daniel Menezes, que é cientista político, nosso colega, e também com o sociólogo, que também está aqui com a gente, o Anderson Santos, né? Seja bem-vindo, Daniel Menezes, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson Carvalho. Boa noite, Anderson, e a todos os telespectadores da TV União. Professor Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar aqui discutindo sobre política. Prazer tê-lo conosco. E o Daniel Menezes, inclusive, lançou recentemente um livro que é o livro Eleições 2014, né? A geografia do voto no Rio Grande do Norte, né? Deixa eu pegar isso aqui para mostrar aqui na nossa câmera, meu amigo Jonathan, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo deste livro também aqui, que foi Eleições 2014, né? E aí eu inicio com o Daniel, pedindo que você compartilhe um pouquinho a visão que você tem do resultado destas eleições, né? Que foram eleições para presidente da República, para o governo, dos estados, deputados estaduais e federais. Então, começando sobre o plano do Rio Grande do Norte, né? O que é que você pode compartilhar conosco a respeito? Bem, esse projeto é um projeto coletivo que vem sendo desenvolvido por alunos e pesquisadores da universidade, pessoas que trabalham também com a política, né? Nesse texto especificamente, há artigos de minha autoria, da autoria do professor Anderson, né, e de outros professores, né, algo que vem sendo desenvolvido desde 2012, né, e com relação especificamente a essa campanha, né, eu tive uma dificuldade de falar um pouco sobre ela no meu artigo, né, porque eu participei da campanha também prestando serviço a partir do meu instituto de pesquisa, né, o Instituto SETA. Então, assim, eu fiquei muito dentro da campanha, né, e precisei de alguma forma, vamos dizer assim, me afastar um pouco para conseguir escrever um pouco a respeito dela. E foi uma campanha muito dura, de uma forma geral, né, na qual se tinha a impressão, no começo dela, né, pelo menos a grande maioria das pessoas acreditava que estaria tudo resolvido, né, porque de um lado você tinha uma coligação muito forte, né, capitaneada pelo candidato ao governo Henrique Alves e pela candidata ao Senado, a ex-governadora Vilma de Faria, né? Uma coligação muito forte também do ponto de vista das candidaturas no âmbito das proporcionais, né? O que fazia crer que seria uma lavada, né? Aliás, era uma super candidatura, a candidatura de Henrique Alves, que na ocasião
presidia a Câmara Federal, né? Um dos homens mais poderosos do Brasil. Hoje envolvido em vários escândalos de corrupção. Isso, e ele tinha do seu lado também, é bom que isso fique claro, ele tinha o PIB do Rio Grande do Norte do seu lado, né? E mais de 100 prefeitos, né? 7 federais, 7 ex-governadores, ele fez 18 deputados estaduais mesmo perdendo, né? E tinha uma capacidade de arrecadação muito maior, né? É claro que os órgãos de imprensa eles têm uma preocupação em mostrar os dois lados, mas você acaba tendo uma opinião, uma certa proximidade com o candidato, né? E os órgãos de imprensa do Estado eles tinham uma proximidade maior com o Henrique, uma maior simpatia para com o Henrique. Então, assim, a impressão que se tinha é que Henrique ia atropelar, né? E a coisa não foi bem assim, porque a rejeição dele se tornou, no decorrer da campanha, bastante elevada, né? E Vilma de Faria, que ele achava que de alguma forma iria catapultá-lo de maneira positiva, jogou também ele para baixo, né? Eram duas pessoas fortes que, quando se juntaram, ficaram pesadas demais, né? Afundaram. Isso. E, em contrapartida, você tinha do outro lado Robson Faria, que hoje é o governador do Estado, e Fátima Bezerra, também eleita ao Senado, que fizeram uma campanha absolutamente surpreendente, né? Com muito menos recursos, né? E com estrutura de campanha, de uma forma geral, muito inferior, né? O que mostra que, no final das contas, só dinheiro e só apoio de prefeito não são elementos determinantes para você predizer quem é que vai ganhar uma campanha, né? Então, a campanha de 2014 foi muito marcada por isso, né? E eu acho que, de uma forma geral também, só para finalizar esse ponto, né, nessa minha análise, eu acho que a gente estava acostumado a analisar a campanha até 2014, de uma forma. Depois de 2014, a gente começou a enxergar a coisa de uma outra maneira, porque só a força do poder econômico ela não é determinante, né? E em 2014 ficou claro também que novas candidaturas ganhavam força do ponto de vista do anteparo eleitoral, né? Algo que eu acredito que vai acontecer um pouco também, por exemplo, com relação a 2018, né? Novos nomes podem surpreender, sobretudo nomes que não são da política, assim como já aconteceu em 2016. Perfeito. Eu peço também ao professor Anderson, sociólogo, que compartilhe conosco, né? Estamos aqui fazendo avaliações, começando pelas duas eleições anteriores e vamos tentar olhar para duas para frente, né? Duas eleições anteriores, 2014 e 2016, e também olhar um pouquinho para frente nas eleições de 2018 e 2020. Professor Anderson, então, qual a visão geral que você tem em relação a este tema? Olha, o professor Daniel tem razão. Eu gostaria apenas de acrescentar alguns pontos, né? Primeiramente, ficou claro aqui, constatado que o apoio de prefeitos não é preponderante numa eleição para o governo do Estado. Isso já vem de muito tempo, Isso né? já o caso vem de de muito Vilma tempo. no primeiro mandato, Isso. por exemplo, com 1 ou 2 prefeitos. O PSB tinha 6 prefeitos O em PSB 2000. tinha 6 prefeitos, né? Isso. Também o caso do próprio Robson recentemente, mas eu acho que teve alguém no meio do caminho que também a quantidade de prefeitos não fez muita diferença, né? Pois é, não fez diferença. O caso de Rosalba também não fez tanta diferença. O caso de Rosalba também. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o modo como o Henrique montou o seu palanque. Nas cidades do interior, ele buscou uma espécie de unanimidade. Então, ele procurou apoio de setores da oposição e de setores da situação desses municípios. E o que ele gerou foi uma grande confusão, porque esses atores políticos, eles atuam pensando nas eleições do momento, mas também nas próximas eleições. E, nesse sentido, como é que ficava a situação e oposição de uma cidade pequena ou média, que é acostumada à divisão, né, política... Entre o verde e o vermelho. Entre verde e vermelho, por exemplo. O encarnado e o verde. Isso, entre os Bacuraus e Arara e Bicudo. Como é que ficava isso? O resultado foi o seguinte:
O Henrique, ele tinha o apoio das principais lideranças. Em algumas cidades eram feitos palanques duplos, porque não se aceitava compartilhar o mesmo palanque, e Henrique tinha que subir em 2 palanques, e, na verdade, a votação continuou sendo dividida. Então, a população ignorou a parcela dessas lideranças locais, o que foi muito ruim. Até porque, pensando nas eleições seguintes, nas eleições municipais, tudo bem que os dois lados apoiariam o candidato ao governo, né, por interesses, né, sabe Deus quais foram. Mas, na verdade, na eleição seguinte, se fosse eleito, ele não iria apoiar os 2 candidatos, nem iria ficar distante, era algo impossível, né? Exato. Tem alguns momentos que chegou a ser até cômico, né? O próprio Henrique usava uma camisa metade verde, metade vermelho. Eu nunca vi um negócio desse tipo, né? Isso, exatamente. Em política, sobretudo, tem que haver identidade, e a identidade dele estava absolutamente confusa, né? Então, a gente identifica 2 municípios do interior que acontece o abandono do prefeito, né, o prefeito naquele momento, do palanque de Henrique no segundo turno, Pau dos Ferros e Açu. Né? São exemplos. Não é? Outros municípios também aconteceu a mesma coisa. Então, eles deixam de apoiar Henrique e passam a apoiar o Robinson, porque eles percebem que a liderança local está em jogo, e também a perspectiva de vitória de Henrique já não existia mais. Né? Então, a campanha de 2014 ela foi marcada pelo teto de 40% do Henrique, 40% de votos totais. E, ao longo da campanha, ele conseguiu ampliar a rejeição. Então, isso explica a vitória de Robson Faria. E isso explica também o bom desempenho do Roberto Paulino no final do primeiro turno, porque o Robson ainda não tinha conseguido cativar o eleitor, aquele percentual do eleitor que votou em Roberto. Foi a primeira eleição majoritária que o governador Robson Faria, hoje o governador Robson Faria, disputou, na verdade, né? Pois é, isso foi algo conta. Que dificultou também, como era o caso de Henrique também, a primeira, pelo menos no plano estadual, a primeira eleição majoritária, porque já havia disputado e perdido 2 vezes para a Prefeitura de Natal. Isso. Mas um outro detalhe interessante dessa eleição é exatamente o que se observou, o que muito se diz assim, teve um grande grupo que passou a apoiar gratuitamente, como se diz no popular, a eleição de Robson Faria, mesmo na perspectiva, mas diante de um quadro de rejeição altíssimo do próprio Henrique Eduardo Alves. Isso aconteceu e a alta rejeição de Henrique também se deveu à não alteração da sua linha de comunicação. Isso foi um elemento de desgaste muito importante na sua campanha. O slogan Força para Mudar, na verdade, acabou sendo um fardo para o candidato, porque ele se apresentava como um poderoso. Foi força demais. Força demais. E do outro lado, o então candidato Robson Faria, ele tinha uma campanha mais modesta. Isso influenciou também. O eleitorado está mais atento para os bastidores da campanha e das superestruturas, até porque sabe como é que vão pagar essa conta depois, Daniel Menezes? Eu não sou tão otimista nesse sentido, porque eu acredito que a grande parte da população ela não acompanha a política. Não faz parte do seu cotidiano, né? As pessoas estão preocupadas em pagar as suas contas, saber se o filho está indo bem na escola, né? Organizar as coisas da casa, atividades de lazer no final de semana. A grande maior parte do eleitorado só começa a se preocupar objetivamente com campanha quando começa a passar na TV, e uma parcela não desprezível só define o seu voto. Uma pesquisa recentemente foi publicada pelo IBOP, dizendo que 1/3 do eleitorado brasileiro só definiu o seu voto em 2016 na última semana. Né? Esse raciocínio seria válido também para tanto a cidade natal como interior do Rio Grande do Norte, mesmo onde há uma presença muito forte do serviço público, dos cargos públicos, estadual, municipal e federal. Mesmo assim, e também é o maior fornecedor estadual, municipal e federal de produtos e serviços do Estado.
Mesmo diante dessa realidade, ainda assim, o eleitor norte-riograndense, ele ficou alheio durante um bom tempo e só na reta final se decidiu? Nós tivemos mudanças nos quadros eleitorais do interior efetivas, né? O que a gente tem nas pesquisas de ciência política hoje é que a maior parte das campanhas a gente já consegue predizer 2 meses antes da eleição, né? Mas mesmo no interior, onde a política pega fogo mais cedo, né, o principal instrumento de aquecimento da política numa cidade grande como Natal é a TV, né? No caso do interior, não. No caso do interior, o boca a boca, hoje a rede social e, sobretudo, é um instrumento que não se enfraqueceu, o rádio, né, são elementos importantes também. Mas, ainda assim, há condições nas quais uma parte não desprezível do eleitorado só se posiciona na última semana, né? É uma pesquisa muito interessante que eu sempre cito, feita por um pesquisador do Ceará, na qual ele começou a suspeitar, que é uma suspeita que é muito recorrente entre a gente que analisa e faz pesquisa, de que as pessoas escondiam o voto na hora que ia responder o questionário, sobretudo no interior. Por quê? Porque no interior ocorre isso que você mencionou, né? As pessoas dependem muito dos cargos públicos do município, sobretudo. De uma ajuda do prefeito, do governador, do deputado. Há uma ligação mais forte, né? Coisa que o anonimato das grandes cidades não produz. Então ele fez 2 pesquisas, ele fazia 2 pesquisas exatamente idênticas, só mudava a forma como ele perguntava, percebendo que em alguns casos as pessoas tinham medo de dizer que iriam votar contra o candidato à prefeitura, apoiado pelo prefeito. Então ele fazia de 2 formas: o questionário tradicional, que é aquele de papel, que a gente preenche, e para o pesquisado sabe que o pesquisador está vendo as questões, as respostas com relação às questões, né? E uma outra forma de perguntar, que era numa urna. Ele fazia as perguntas de controle, né? Idade, sexo e outras questões demográficas, e a partir daquilo ele dizia assim: olha, está aqui o seu voto, coloque aqui dentro da urna, eu não vou saber o resultado. Nessas 2 pesquisas, com a mesma amostra, ele encontrou diferenças de até 6% no resultado, contra os candidatos da situação. Então, é muito complicado você prever o cenário político hoje, porque a gente tinha a impressão, na nossa crença racional e iluminista, de que mais informação iria trazer mais debate, não necessariamente. Mais informação fez com que as pessoas se tornassem um pouco alheias, né? Rejeitassem ou então reforçaram um alheamento que já era anterior, né? Então é tanta informação que aquele bombardeia de tal forma que você produz aquilo que um sociólogo do início do século XX chamou de atitude blasé, né? Então ele fica alheio, né? A campanha ela tem força, mas ainda assim é fundamental prestar atenção nos movimentos das 2 últimas semanas, porque cerca de 20% a 30% do eleitorado se move nesse momento final, né? Nesse momento crucial. Professor Anderson, sociólogo conosco aqui no nosso Espaço Cidadão, o eleitor está mais atento, mais inteligente, está escolhendo com mais cuidado? Olha, a questão se ele está mais atento ou não pode ser respondida de 2 formas. Uma, ele realmente conhece melhor os processos eleitorais, porque nós voltamos a ter eleições diretas para presidente em 85, mas nós tínhamos eleições nos municípios desde 1945. Né? Nós temos um histórico de 200 anos de eleições em municípios. Só interromperam esse processo entre 37 e 45, durante o Estado Novo. Então, na verdade, o que o eleitorado tem é um entendimento sobre a lógica como trabalham os políticos. E, a partir disso, ele empreende o seu jogo. Né? Essa é a questão. Ora vota para mudar, ora negocia por interesses o seu voto. Exatamente. Ele pode fazer algum tipo de leilão, né? Vamos dizer assim, no mercado. Eles vão roubar mesmo, tem dinheiro para comprar voto, então de alguma maneira eu também vou me beneficiar. Isso pode acontecer.
O Daniel chamou a atenção para o fato de que as campanhas, em geral, são definidas nos últimos instantes, né? E é por isso que se diz que a rejeição é muito importante e, às vezes, é mais importante do que a simples corrida de cavalos, né? Quem está na frente e quem está atrás. E aí essa questão da rejeição, sim, ela revela muito bem quem o eleitor não gostaria de ver na cadeira de prefeito. Já dá um indício do que está por vir. Em relação a votar ou não votar com o prefeito ou com o candidato do prefeito, eu quero lembrar um trabalho de um antropólogo importante, conhecido, Moacir Palmeira, né? Que ele falava sobre política de facção. O que é a política de facção? A cidade se divide em 2 blocos antagônicos, e durante um tempo, conhecido como tempo da política, como os próprios populares chamam, há essa divisão, né? Há esse afastamento entre as 2 metades da cidade. ABC e América. Isso, ABC e América. E o que se procura não é a ampliação da cidadania, pelo contrário, mas a conquista da prefeitura por um grupo. E aí se dá uma lógica muito interessante. As pessoas votam na expectativa de que o outro lado seja completamente esquecido pelo poder público. Então, esta ideia de que, votando no candidato perdedor, você será também perdedor, é que faz com que o voto seja, muitas vezes, escondido, né? O que o pessoal chama no popular. Radicaliza de maneira cega o voto, né? Muitas vezes acontece isso. E também acontece o voto que popularmente chamam de abafadinho, né? Por que é o abafadinho? Porque se teme, né, com um resultado desfavorável, ser completamente desassistido pela prefeitura. Existem eleitores que são tão vivos em relação a essa situação que chegam a utilizar 2 camisetas de cores diferentes no momento de votar. Então, dependendo de quem venceu, ele retira uma camiseta. Se ele está do lado de quem ganhou. Exatamente. Ele às vezes vai e vota. O antigo vira casaco. Exatamente. Ele vai e vota com a camisa verde. Se o verde perde, ele retira a camisa verde e diz que votou, na verdade, no vermelho. É verdade. Ô Daniel Menezes, e conversando um pouquinho mais sobre o livro de eleições de 2014, para a gente passar para 2016 e tentar avançar também no próximo bloco, olhando para 2018 e as projeções também em 2020. O que mais você acredita que as urnas de 2014, de eleição para governo, presidente, deputados estaduais e federais, a última eleição, que recados as urnas deram de acordo com a sua visão depois de elaborar junto com o grupo esse trabalho? Bem, eu acho que já em 2014 é possível perceber uma certa recusa da classe política, não é? Que se materializa, por exemplo, na recusa da candidatura de Henrique, né? Henrique, ele materializa, para o bem e para o mal, a figura daquilo que a gente chama de político profissional, né? E de que alguns chamam, de uma forma um pouco pejorativa, de político tradicional, né? Aquela imagem do político Copa do Mundo que ele não conseguiu desvencilhar-se dela, né? Só aparece de 4 anos. Isso, e assim, a rejeição dele foi crescendo de maneira muito significativa, e eu concordo com o professor Anderson quando ele diz que a comunicação política dele não foi boa, porque quando ele dizia assim, olha, eu tenho força para tornar o Rio Grande do Norte um estado melhor, a pessoa obviamente iria se perguntar, o que foi que ele fez, como qualquer eleitor se pergunta no decorrer do processo de análise das candidaturas, o que foi que ele fez na sua vida anterior. Em 44 anos, né, que faça com que eu possa acreditar que ele pode mudar, né? Ou então ele, além disso, ele poderia simplesmente perguntar se ele é tão forte como ele diz que é, e que vai fazer com que essa força transforme o Rio Grande do Norte, se ele é tão forte, foi o que ele fez com essa força toda nesse período pregresso, nesse período anterior. Então, assim, a mensagem que foi passada foi uma mensagem estranha do ponto de vista da comunicação política, o que ajudou a hipertrofiar uma imagem potencialmente negativa que ele tinha, né? É verdade.
Professor Daniel, e dessas eleições de 2014, quem são os atores políticos, quais são os principais atores políticos que saíram fortalecidos com o resultado das urnas? Obviamente, o governador do estado, Robson Faria, a senadora Fátima Bezerra, e que outros nomes você elencaria como fortalecidos e vitoriosos neste pleito de 2014? Os deputados federais, o grupo de Ricardo Mota saiu fortalecido, porque manteve uma cadeira na Assembleia, fez um deputado federal, né? Isso é digno de nota. E também o grupo de Ezequiel, na medida em que logo em seguida ele ganha a disputa pela presidência da Assembleia. Né? São nomes importantes. Agora, é importante a gente ressaltar que tanto o Robson como o Fátima foram muito corajosos, né? Porque a princípio o que se desenhava era uma condição de derrota, né? E eles foram para cima. Ambos sozinhos, né, o PT e o PSD, Robson Faria, Fátima Bezerra e o PT, quando estavam sozinhos, não despertava muito interesse ou perspectiva de qualquer vitória. Mas quando houve a aliança, imediatamente houve um contramovimento do próprio grupo de Henrique, que foi à casa de Robson Faria por 3 vezes, junto com Garibaldi, inclusive, para tentar demovê-lo, né, porque sentiu que a partir dali estava se construindo um movimento capaz até de derrotá-lo, né? Bom, nós vamos a um rápido intervalo, eu já estiquei um pouquinho esse primeiro bloco, e daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre a eleição de 2016, consequências ainda da eleição de 2014 e olhando para 2018 e quem sabe também um pouquinho de 2020, né? O que é que muda nesse cenário, quais são os atores mais fortalecidos para as próximas eleições, um pouquinho de futurologia aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Mas enquanto isso, vamos tomar aqui a nossa água mineral Esterbon, né? Para quem ainda não sabe, né? Tem água mineral, o gelo, que você pode utilizar, curtir na sua festinha, o gelo da água mineral Esterbon, e também no grupo Esterbon você vai encontrar a polpa de fruta, o sorvete e até a casquinha do sorvete, que é fabricada também na Esterbon. A gente vai a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, conversando com os colegas sociólogos, cientistas políticos, aqui os professores da UFRN, Anderson e Daniel Menezes, conversando sobre as eleições passadas e vamos agora olhar um pouquinho para frente. Mas antes, estávamos falando aqui do livro, Daniel, onde é que a gente pode adquirir, quem não pôde ir para o lançamento, onde pode adquirir o livro Eleições 2014, né, com toda a avaliação, o levantamento dos resultados da eleição, com um mapa por candidatos, a votação de cada um, onde se pode adquirir esse livro? O livro está em todas as livrarias de Natal, né? E também em algumas bancas de jornal, aquelas em especial que vendem livros, né? Que tem espaço para venda de obras de autores locais, eu também tive o cuidado de disponibilizar nesses espaços. E o detalhe interessante é que a pessoa olha assim, não, mas a eleição de 2014, aí nesse mundo que está tão rápido as coisas, o fato de hoje já fica descartado para o dia seguinte, mas na verdade, na política, na ciência política, né, o passado tem um peso muito forte e dá as projeções para o que vem no futuro. Não se pode pensar nas eleições, por exemplo, das próximas eleições de 2018, sem olhar o que aconteceu nas eleições de 2014, né? Então, isso, assim, dá a importância da gente correr atrás e não perder essa oportunidade. Eu gostaria de saber, Daniel, em relação a um outro aspecto, dos grupos que saíram fortalecidos dessas eleições de 2014, conseguiram trazer resultados importantes para as eleições de 2016 nos municípios do Rio Grande do Norte? A eleição de 2016 ela foi extremamente atípica pela mudança abrupta que a gente atravessou na legislação, nas regras, né? Nas regras do jogo, na legislação eleitoral. Então, assim, foi uma eleição mais curta, o financiamento eleitoral foi alterado, quase que no meio do caminho, né? No prazo limite, que é 1 ano de antecedência, se não me falha a memória. E, além disso, também, os candidatos se viram completamente perdidos diante desse cenário de desgaste da política, né? Lava Jato, os principais candidatos no país, eles se apresentaram como não políticos, foi o caso de São Paulo, o caso em menor proporção, mas também aconteceu no Rio de Janeiro, né? Pessoas que diziam assim, olha, não sou político, sou empresário e vou administrar o Estado como alguém administra a empresa. Foi uma rejeição aos políticos de modelo tradicional. Isso. E
essa lógica deu um pouco o tom da campanha. Agora, por outro caminho também é interessante, porque nas capitais a gente percebeu um processo de reversão em algumas cidades das avaliações negativas dos candidatos. Mesmo aqui em Natal, o Carlos Eduardo tinha uma avaliação relativamente positiva e que melhorou no decorrer da campanha. Por quê? Porque ele teve tempo para se apresentar e apresentar, apesar de ser conhecido, mas apresentar aquilo que ele supostamente fez no decorrer do seu último mandato. Com essa apresentação, né, e no caso nosso aqui, como ele teve muito maior tempo de TV, né, se comparado aos outros candidatos, ele teve muita tranquilidade, né? E eu só queria ressaltar mais um ponto, que é a forma, ao meu ver, infeliz, deletéria, negativa, com que a Justiça Eleitoral se posicionou no pleito. Sim, né? Um fato realmente verdadeiro. Né? Uma justiça... Uma intervenção muito forte, né? Por exemplo, algumas sentenças são até... Eu não podia dizer que... Não podia chamar a palavra acordão, tão presente na campanha passada. Não podia uma série de coisas que eu começava a rir diante de algumas sentenças que eram proferidas. E aí é muito ruim, porque na prática o que acontece? A pauta negativa, o ataque, é bom para a campanha, porque se a gente disputar uma eleição aqui, eu e você, eu vou falar bem de mim e você vai falar bem de você. Se só tiver isso, pronto, acabou. Eu não vou falar que eu posso ter um problema com a justiça. No jogo da política, um candidato tem que desnudar o outro, né, para que o eleitor conheça quem é quem. E qual é a opinião do professor Anderson, sociólogo? Olha, é o seguinte, é verdade que a eleição de 2016 foi regida por uma nova norma. Agora, a lógica permaneceu a mesma. Como a lógica permaneceu a mesma? O partido do governo cresceu. O que se observou em absolutamente todas as outras campanhas para prefeito nos últimos 20 anos no Rio Grande do Norte. Até porque me parece que uma campanha com tão pouco dinheiro, né, sobretudo porque os financiadores todos envolvidos em escândalos, os tradicionais financiadores do país inteiro, e aí, professor, você tem a situação onde, diante de tão pouco recurso, quem tinha um pouco mais de vantagem? Quem tinha a estrutura de poder na mão. No caso, o prefeito de Natal com a estrutura da prefeitura, então, com maior perspectiva de poder, todo mundo se encostava nele. Isso. Então, vamos lá. Você tem a manutenção desta lógica, o crescimento do partido do governo. O PMDB continua sendo um partido com um número muito elevado de prefeitos, né? A tendência da judicialização das campanhas eleitorais observada nos dois pleitos anteriores, 2008 e 2012, se agravou, né? E aí continuou o que a gente sempre vê em eleições. O prefeito ele consegue melhorar a sua avaliação ao longo da corrida eleitoral, porque ele consegue mostrar o que fez, né? E os opositores não tiveram competência para mostrar o que ele não fez. Aí já vai começar a pesar a questão do financiamento, né? E as regras do tempo de TV. Porque as regras mudaram, mas o modo de se alinhavar uma candidatura permaneceram os mesmos. Então, você veja que nós tivemos candidatos que tinham 12, 13 segundos de tempo de TV, mas essa é a consequência de candidaturas que não buscaram uma coligação. Então, eles estavam acostumados a se lançar com pequenos partidos, mas com um tempo de TV maior, de cerca de 30 segundos. Né? Então, isso fez diferença. A mesma coisa aconteceu com os candidatos mais votados, aliás. Né? Professor Anderson, e na sua avaliação, que reflexo pode ter para a eleição ou não, reeleição ou não, dos nomes mais tradicionais da política do Rio Grande do Norte, olhando para 2018, com base nessas lições dadas, sobretudo nesta última eleição, que foi a eleição de 2016? Bom, então vamos lá. Olho vivo em alguns indicadores econômicos. Um deles é a confiança do consumidor, a outra, o índice de desemprego, a outra é a tendência de arrecadação, aumento ou diminuição de receita. Eu tenho a impressão que nós chegaremos em março numa situação de mais radicalização do que nós vemos hoje, né? E provavelmente nós vamos ter de volta manifestações de rua em março. Uma pressão por mudança, muito forte. Porque se tenta cortar direitos de trabalhadores e às vezes
como eles poderão renunciar a direitos adquiridos diante de escândalos de corrupção, desvio de dinheiro público, os tradicionais políticos, em grande maioria, não vamos generalizar, mas torrando o dinheiro público. Então, como é que eu vou ceder se eles estão nadando em regalias? Seria esse o sentimento. Exatamente. E isso logo depois de um Natal muito ruim. O que acontece? As vendas não vão decolar no Natal, as empresas vão demitir mais em janeiro, fevereiro, exato momento em que começam a ser cobrados os impostos municipais e alguns impostos estaduais, como o IPVA, já começa a cobrar. Né? IPVA, IPTU, isso, esses compromissos. Né? E isso vai colocar mais pressão. Né? Então, a gente não sabe muito o que vai acontecer, porque nós dependemos do ano de 2017. Pois é. Gera pressão por mudança, né? E pensando nisso, concretamente, professor Daniel Mendes, nós temos aí disputa para o governo do Estado e disputa para o Senado, que chama atenção por serem 2 vagas, e os políticos, 2 políticos como Garibaldi Filho, José Agripino, que já estão há décadas no poder. Toda essa pressão pode gerar mudança nesse quadro? Sem dúvida alguma. É muito complicado a gente fazer uma previsão agora em decorrência de todo o período conturbado através do qual a gente está passando, né? A tendência nesse momento agora é que os fatores estruturais da economia que são importantes para a gente avaliar o humor do eleitor é que eles piorem, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande em decorrência disso. Agora, eu acredito que do ponto de vista conjuntural, do ponto de vista especificamente do campo da política, né? Eu acredito que o grupo do governo terá a condição de fazer um senador, retirando, né, essa dobradinha que foi vitoriosa em 2010, por exemplo, entre Garibaldi Alves e José Agripino. Né? Um dos dois vai sobrar. E eu apostaria, né? E aí uma aposta, um palpite, né? Futurologia, mas eu apostaria na dificuldade maior de se reeleger de José Agripino. E vou dizer por quê. Porque ele não tem mais o discurso que ele tinha nas eleições anteriores, apesar de ser um candidato fortíssimo, muito bem articulado, presidente nacional do Democratas, e por sua vez há um anseio por mudança muito forte, né? O que pode ajudar a uma candidatura lastreada pelo governo, se essa candidatura for muito bem articulada. Um nome relativamente novo, capaz de aglutinar. Se tiver a imagem do novo, né? E aí eu pergunto, como o novo, com tão poucos recursos, com tão pouca exposição, como um novo pode sobressair, pode vencer algum político mais tradicional que tem um capital eleitoral, digamos assim, mais robusto? Isso será uma atividade difícil para o marqueteiro, para o pessoal que articula a campanha, porque ao mesmo tempo ele tem que ter capital eleitoral e, acredito eu, que até 2018 a gente não vai conseguir sobrepujar essa condição de desgosto para com a política. Então ele tem que ter capital eleitoral e não tem que ter cara de político, né? Então como tornar congruente essa relação? Eu não saberia dizer hoje como é que isso vai acontecer. Quando terminar o programa a gente vai para um laboratório de ciência política e sociologia e tenta encontrar um caminho, né? Para desvendar esse mistério. Eu pergunto ao professor Anderson Santos, sociólogo, a sua visão em relação a que reflexo pode ter, por exemplo, do eleitorado, diante de todo esse quadro de necessidade de mudança, de esperar a coerência dos políticos. Se nós tivermos, por exemplo, em 2018, uma renúncia do prefeito, um pouco antes disso, a renúncia do prefeito atual, Carlos Eduardo, para concorrer ao governo do Estado, ele que acabou de ser eleito, como será que o eleitorado pode receber esse passo político? Bom, então, primeiro registrar que as campanhas adversárias a Carlos Eduardo perderam uma excelente oportunidade de desgastá-lo, né? Eles tocaram de maneira muito superficial no problema, quer dizer, muito provavelmente o prefeito vai renunciar porque ele ambiciona o cargo de governo do Estado, o cargo de governador. Ele
pode vir a não fazê-lo, mas em fazendo, né, ele vai ter de dar conta, explicar para o eleitor por que ele tomou essa medida. E aí, ele terá que estar vivendo um momento extraordinariamente positivo na prefeitura e caoticamente existir um cenário em relação ao governo do Estado. Isso, exatamente. Para tentar vender uma ideia de que ele teria condição de resolver um problema de 60 anos que o atual governador não resolveu ainda em 2, por exemplo. Olha, qual é a saída mais simples? É a de se criar uma atmosfera de clamor popular pela sua candidatura. Né? Se ele estiver muito bem na prefeitura, ele pode conseguir isso, mas as perspectivas não são boas para o prefeito. Hoje ele na administração. Ainda não tem essa imagem de estar muito bem, inclusive porque, há um detalhe, ele vence uma eleição disputando contra o fantasma da ex-prefeita Micarla de Souza. Isso. Mas agora ele sucedeu a ele mesmo, ele foi reeleito. Então, como ele vai disputar consigo mesmo para justificar que melhorou, que avançou, que mudou, que a cidade é outra? Ele ainda vai continuar olhando para trás e falando de Micarla? Como é que vai ficar isso, Eu acreditava, e ainda acredito que ele vai ser candidato em 2018. Mas eu tenho um certo pé atrás em decorrência da condição do governo do Estado e da prefeitura. Né? As contas da prefeitura, é importante que a gente fique atento, porque as contas elas se encontram talvez mais deterioradas do que as contas do governo do Estado, com um agravante. Ele tem 4 anos de governo, como prefeito da cidade do Natal. Né? Então, você veja que mês anterior ele conseguiu juntar 2 meses de atraso de salário, por um dia, mas conseguiu. Né? Hoje foi publicado um relatório dos auditores fiscais do município que dava conta de que ele, vamos dizer assim, faltou com a verdade com relação aos déficits... A queda de arrecadação, né? Aos déficits orçamentários pelos quais a prefeitura estava passando. Os autores fiscais disseram que, ao contrário, a prefeitura recebeu mais dinheiro, né? Arrecadou mais imposto e não caiu, como disse a equipe do prefeito. Isso. E aí qual é a crítica? A crítica é que ele estava inflando os balanços da prefeitura durante o período pré-eleitoral e eleitoral, para conseguir empenhar os serviços com os fornecedores. Isso é pedalada? É pior do que pedalada. É pior do que pedalada. E com isso conseguir empenhar os serviços, pagar os fornecedores, ou pelo menos mostrar que poderia pagar os fornecedores. Quando na prática, quando você olha para os balanços da prefeitura, ela vem num momento de crescimento, mas não aquele crescimento que foi estabelecido por ele, né, para depois dizer agora que há uma queda de orçamento. Então, assim, a situação dele é muito complicada. Eu ainda acho que ele vai ser candidato em 2018, mas é bom que a gente tenha uma certa parcimônia com relação a isso, porque é possível que essa deterioração o engula enquanto candidato. Em relação às dificuldades ou desgastes que o governo do Estado atualmente tem passado, o próprio governador Robson Faria, me parece que já há uma percepção por parte da população de que, na verdade, não é algo que signifique incompetência do gestor, mas está envolto em algo mais amplo, que seria o contexto nacional da crise econômica, de corrupção, de uma série de coisas, né? É por isso que a gente não sei se você tem essa mesma percepção. É muito complicado a gente falar sobre 2018, ao contrário de outros ciclos eleitorais, porque agora a gente está num período muito difícil, a gente tem uma dificuldade de mensurar as questões mais estruturais, né, socioeconômicas, e a gente tem também uma certa dificuldade em saber como é que isso irá impactar na política, né, como é que isso irá estruturar o campo político daqui a 2 anos. Perfeito. Professor Anderson, uma palavra sua em relação à figura de Fátima Bezerra, que teve uma votação extraordinária para o Senado da República e veio uma série de problemas desgastando a própria figura do PT. Como é que ela fica para o cenário de 2018? Como uma eleitora, como uma candidata em potencial, ou vai no futuro apenas tentar renovar o seu mandato? Bom, ela conseguiu se manter como uma pessoa atuante, né, vista como atuante, mas agora ela está em outra situação. Agora ela é uma senadora de oposição e antes ela era uma deputada de situação.
né? Então ela não tem a Com caneta. uma grande articulação do governo que ajudava, respaldava o seu mandato. Um mandato exercido com muita competência, mas com um respaldo para realização de muitas obras e compromissos. Isso, né? E aí ela tem um desafio duplo. Primeiro, as mudanças pelas quais o PT tem passado, né? E a necessidade de reafirmar a sua identidade como petista, e do outro lado, se reinventar como uma política de oposição. Ela já foi uma política de oposição, ela sabe fazer oposição. A questão é a seguinte: ela passou muitos anos como uma deputada de situação, e agora ela está numa situação nova, ela está num momento novo. Se ela conseguir vencer esse desafio, ela se mantém forte. Muito bem. Rapidamente uma palavra sobre a eleição aí que vem para a presidência, a mesa diretora da Câmara Municipal de Natal, né? Se coloca que há radicalização de grupos, né? E um grupo ligado ao prefeito Carlos Eduardo já estaria pensando nas eleições de 2020, na sucessão do prefeito. Dois grupos, na verdade. Ranieri Barbosa, que já declarou que pode disputar, como também, por outro lado, você tem Kleber Fernandes ligado demais ao prefeito Carlos Eduardo, que é do grupo de Álvaro Dias, interno ao grupo do prefeito Carlos Eduardo. E Álvaro Dias, pelo que se diz, pode tentar a reeleição se for efetivado o prefeito com a hipotética renúncia do prefeito Carlos Eduardo. Essa mistura de uma eleição que mal terminou com as próximas, isso não pode atrapalhar a administração? Eu acho que nesse momento a questão fundamental é saber como é que os vereadores estão enxergando a necessidade de estabelecer uma relação independente entre o Executivo e o Legislativo. Né? Porque Ranieri, bem ou mal, está mais afastado hoje de Carlos Eduardo do que Kleber Fernandes, mas é do PDT. Né? Não seria uma presidência de oposição à prefeitura, muito pelo contrário. Agora, isso briga depois de limpar as penas e todo mundo se recompõe, né? Claro, sem dúvida, porque por mais que Carlos Eduardo, por exemplo, ele venha agindo em favor de Kleber Fernandes, por mais que ele ofereça cargos, liberação de emenda e outras benesses, esses ganhos também serão atingidos caso o Ranieri seja eleito, com um adicional. Se Ranieri vier a ser eleito, eu acredito que por conta dessa configuração, nessa disputa, nesse momento, Ranieri vai ser uma pessoa mais independente como presidente da Câmara. Mas a relação disso com 2018 e 2020? Eu acho que se Ranieri, por exemplo, ele vier a ganhar a presidência, eu acho que esse grupo formado em torno de Ranieri, Paulinho Freire e Júlio Protásio, eles teriam condição, por exemplo, de indicar um deputado estadual. Ou até mesmo de alguma forma ter algum peso sobre uma vaga à Câmara Federal. Ou tentar robustecer a candidatura de Ranieri para 2020? Isso, tanto na não chegaria tanto na proporcional em 2018, como na disputa municipal em 2020, mas isso depende muito da configuração de 2018 ainda. Para finalizar, professor Anderson, a sua opinião em relação a esse assunto? Bom, o grupo de Álvaro Dias também está pleiteando e inflando a candidatura de Kleber porque quer sentar na cadeira de prefeito e concorrer à reeleição? Pois é, quando você tem uma situação dessas, não é incomum que surja um terceiro nome na reta final. Né? Então é preciso ver se vai aparecer um Texos, né? Como foi com o atual, o Franklin Capistrano, né? Ele apareceu como um nome inesperado. Muito bem, vem muitas águas aí debaixo dessa ponta. Eu quero só lembrar você que nos acompanha a respeito da CVC, sempre com você. E você já sabe, você que acompanha o nosso Instagram, @RobsonCidadão, todos os dias eu trago uma promoção diferente para você da CVC. E sabe qual é a do dia? Fique ligado, férias na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, passagem e hospedagem, sabe quanto você vai pagar? Anote aí, 12 de R$ 68. Anotou? Não é brincadeira não. 12 de R$ 68 na CVC, presente em todos os shoppings, quase todos os shoppings da cidade do Natal e vários na cidade do interior do Rio Grande do Norte. E também uma outra alternativa para finalizar, meu amigo Jonathan está dizendo ali, você quer passar o Dia dos Namorados em Gramado, sabe quanto é que você vai pagar? 12 de R$ 107. Com antecedência você consegue se organizar, planejar e viajar pagando um preço bem pequeno. CVC sempre com você. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Muito obrigado, professores, professor Daniel e professor Anderson, pela participação de vocês aqui no Espaço Cidadão. Obrigado. Obrigado.
Excelente semana para todos e todas e segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão. Assista novamente essa entrevista no www.robsoncarvalho.com. Grande abraço e até lá.